Meu nome é Diego, eu sou professor de matemática, né, das turmas do IB, e meu tema na Hispanidad é Los colores y emociones em Picasso. Muito obrigada. Tem como você explicar um pouco mais do que só esse título, o tema do seu trabalho? Olha, a gente sabe que o Picasso ele passou aí pelas fases azul, fase rosa, então teve algumas fases que ele usou cores específicas, né, nos trabalhos. E, por exemplo, a fase azul a gente sabe que ela é muito ligada a um período muito melancólico da vida dele e é uma cor que transmite esse sentimento nas obras dele. Então a ideia é fazer um estudo mais amplo se tem alguma correspondência entre as cores usadas nas obras e o sentimento, as emoções que elas buscam transmitir. Não que a obra tenha um objetivo de transmitir uma emoção específica, mas o que inspirou a fazer aquele determinado quadro? Será que as cores estão alinhadas com isso? E falar disso num sentido, assim, científico também, né? Não ficar só numa questão subjetiva do que determinada emoção uma cor transmite, mas como é que isso funciona no cérebro. Então ter um embasamento científico para poder estabelecer essa relação também. E de onde surgiu a ideia desse tema? Olha, nem sempre é tão fácil a gente conseguir relacionar um tema da hispanidade diretamente com uma matemática, né? Então, eu fui procurando pensar por onde que eu consigo aproximar o tema da parte da matemática. E eu fiquei pensando que quando a gente está falando de pinturas, de quadros, a gente está falando de cores, de imagens, isso tem muito a ver com a transmissão da luz, né? A frequência da luz, que entra mais no âmbito da física, mas sendo física tem uma relação com a matemática também. Então eu fui pensando como é que a gente poderia trabalhar esse assunto das cores nos quadros do Picasso, como é que a gente consegue ampliar essa ideia, né? Então veio por esse caminho assim de procurar aproximar um pouco mais da área das exatas, da área científica, né? Alguma coisa que acaba geralmente sendo trabalhada mais no âmbito artístico. E o que você queria que os alunos, tanto que estão pesquisando quanto que vão assistir o congresso, que eles aprendessem com esse tema, assim, tipo, levasse pra vida, assim? Olha, é um tema que eu mesmo, não dá pra dizer que eu tenho muito conhecimento prévio a respeito dele, né? Então é uma coisa que eu mesmo vou aprender assistindo a apresentação dos alunos, né? Mas de a gente poder fazer alguma aproximação entre áreas diferentes de estudo também. Porque, por exemplo, uma ideia que também estava por trás desse tema é que a gente ouve falar, por exemplo, quando a pessoa vai fazer um curso de marketing, às vezes para fazer uma marca específica, determinadas cores vão ativar determinadas áreas do cérebro para causar um determinado efeito, né? Então, para um aluno, às vezes, que vai para uma área como essa, seria interessante ter um conhecimento prévio a respeito desse, né? Ou para um aluno que talvez tenha interesse em trabalhar, né, com essas áreas aí de neurologia, de cérebro, às vezes tem saber como o corpo funciona, né? Ou às vezes até algum aluno que não tem tanta facilidade com as matérias exatas, por exemplo, e gosta de trabalhar com arte, como é que a gente poderia promover uma aproximação disso, né? Então a ideia é que as informações que venham desse trabalho elas possam contribuir em todos esses aspectos, né? De a gente conseguir ter uma percepção da arte também por um viés mais científico. Assim, para terminar essa entrevista, para concluir um pouco o tema da hispanidade de vocês com o tema central, eu queria saber mais ou menos qual a relação que você conseguiu construir entre o tema das cores do Picasso e a paz. Esse tema geral da hispanidade já traz a ideia das cores no nome, né? Também foi uma coisa que me despertou mais facilmente a ideia para esse tema, né? Qual que é a principal ideia para relacionar com o tema geral da hispanidade? A gente sabe que a ideia da hispanidade é traços coloreados de paz, né? Então, uma das emoções que a gente pode pensar que o Picasso trabalha é a emoção de paz, ou como ele procura transmitir determinadas emoções para buscar promover a paz ou trazer uma conscientização maior a respeito da paz, né? Porque dentro desse assunto, para mim, se destaca o quadro da Guernica, que é um quadro todo em tons de cinza, preto, né? E ainda que seja um quadro que não seja por si só pacífico, ele foi feito com o intuito de mostrar o que estava acontecendo na guerra para conscientizar as pessoas na busca da paz.